Olá, sejam muito bem-vindos à terceira temporada do Próximo Capítulo Podcast. Se você não nos conhece, meu nome é Ana e eu e a Gabi criamos esse podcast no qual em cada temporada nós selecionamos um livro e em cada episódio nós lemos um ou mais capítulos desse livro, trazendo nossos comentários, questionamentos e discussões aqui para vocês. Nessa temporada, a gente resolveu voltar para o mundo mágico de Harry Potter, lendo o segundo livro da série, A Câmara Secreta. Queria puxar um gancho super rapidinho. Caso vocês gostem de Harry Potter e não acompanharam nossa primeira temporada, dá uma olhadinha nos episódios 1 a 18, porque lá a gente discute o primeiro livro da série com bastante detalhe. No episódio de hoje, a gente vai conversar sobre algumas informações técnicas e curiosidades do segundo livro da série e também comentar o primeiro capítulo do livro, que se chama O Pior Aniversário. Gabi, bem-vinda de volta ao maravilhoso mundo de magia de Harry Potter e eu tenho uma pergunta para você. Opa, pergunta. Você foi convidada para a festinha de aniversário? Não fui convidada. Se Também vai ter não. festa no AP, eu não fui chamada. Não fomos. Tempos de Covid, né? A gente ainda não sabe. O pessoal tá começando a ficar confortável, né? Pois é, continuamos então quarentenadas, né? Exato. Darling, vamos lá, como que você tá se sentindo em retornar a esse mundo? É uma coisa que te anima? Ou você gostaria de navegar em outras águas? Não, me deixa muito animada. Eu acho que o Harry Potter, ele tem o mundo inteiro mágico, né? Então tem muita coisa para tratar, para falar. Tem muita também, não é só literatura, né? Como é um livro ainda bem atual, né? Apesar de já ter aí anos, né? Que foi lançado, ele continua sendo muito atual, muito vivo. Tem os filmes que ainda saem, né? Das sequências, dos livros que vieram à parte, né? Então, ele ainda é muito presente. Então, é gostoso voltar. Eu gostei bastante do nosso livro anterior, foi bom reviver, mas estou bem animada para voltar também para o mundo de Harry. Uhum. Comigo também, estou super animada. E então a gente vai começar com umas informações técnicas. Vou jogar uns números para a gente discutir, tá? Tudo bem. Então, começamos com o ano de publicação. No Reino Unido, em 1998, um ano depois saiu nos Estados Unidos, em 99, né? E no ano 2000 chegou em Portugal e no Brasil. Então a gente tem que considerar, conforme a gente for fazer comentários, que querendo ou não, se passaram 20 anos da do livro original. Então muita coisa muda em 20 anos, né? Não só mentalidades, mas também questões de tecnologia. E quando a gente for julgar o tio Walter que não tem um celular. Então, Exato. Não sei, né? Vamos ver o que vai aparecer nesse livro. Outra curiosidade é que a diferença entre a data de publicação de Brasil e Portugal são 7 meses, sendo que em Portugal saiu primeiro que no Brasil. Aí só para comprovar que mesmo traduzindo, são equipes diferentes que fazem a tradução e eles saem em datas diferentes, mesmo sendo a mesma, entre aspas, língua, né? Porque a gente tem o português brasileiro e o português de Portugal, existem aí várias diferenças gramaticais. Se bem que não teve aquele negócio que unificava. Não acho que tenha sido para, por exemplo, uma coisa que eu tinha reparado que a gente comentou no último livro, né, do Harry Potter, no primeiro livro do Harry Potter, desculpa, que eles falam biscoito, pegou o biscoito, e aí eu comentei que eu fui olhar e a Rocco, de fato, ela é carioca, porque em São Paulo a gente não falaria biscoito, seria definitivamente bolacha, né? Então, eu acho que a questão toda dessa tradução, deles terem que passar por essa revisão, é para não cair um negócio, por exemplo, comprou um durex, que é aquela história da camisinha, né, em Portugal. Então, eu acho que para a parte de acentos, né, que caiu lá a trema da linguiça, né? Reforma ortográfica, exatamente. Para a parte de gramática, definitivamente é a mesma, mas a forma que a gente usa não é a mesma forma, né? Sim, e eu acho que não foi em 2000 que teve a reforma ortográfica de qualquer forma, então seriam aí totalmente diferentes equipes mesmo trabalhando nisso. Vamos lá, tamanho do livro. Então, o livro número 2, 287 páginas, em comparação ao primeiro livro, 263, não há uma grande diferença aí. Não vai mudar muito. Não, e ele continua sendo classificado como literatura infanto-juvenil. Agora vamos voltar a Portugal, porque tem uma coisa curiosa.
A gente já sabe, né? Normalmente, quando a gente olha títulos de filmes, às vezes Portugal tem uma tradução totalmente diferente do que sai no Brasil, né? E é isso que eu queria fazer a comparação rapidinho aqui. Livro em português brasileiro, A Câmara Secreta, certo? Em português de Portugal é A Câmara dos Segredos. Que, se você for pensar... É bem literal. Bem literal, que é Chamber of Secrets. Então, Câmara dos Segredos. Mas o ponto que eu queria jogar no universo é o fato de o título meio que abre aí portas a diferentes interpretações. O brasileiro, a Câmara Secreta, dá a entender que é um lugar secreto. Escondido. Exato, que a própria Câmara está secreta. O outro, a Câmara dos Segredos, parece que ela guarda a informação. segredos dentro dela, né? Então eu achei interessante trazer isso também. Nunca tinha pensado nisso, mas eu sempre imaginei, quando eu olhava para o livro do Harry Potter, a Câmara escondida, era um lugar escondido e não que necessariamente ela guardasse segredos. Exato, e foi engraçado você ter falado isso, eu não sabia que você ia comentar sobre isso, porque eu fui falar com o meu marido, com o Chris, né, que a gente ia começar, eu tava animada, e eu falei The Secret Chamber. Aí ele falou The Chamber of Secrets, certo? Uhum. E eu nem tinha reparado, eu nunca li os livros em inglês, né, eu só vi os filmes. Mas também, quando eu vi no Brasil, e já tava lá, o Harry Potter e a Câmara Secreta, né? Então... Foi a primeira vez que eu notei, que até eu fui olhar, eu falei, nossa, deixa eu ver lá o nome original, né? E definitivamente pensei dessa forma também, que nem sabia que tinha tido essa mudança, essa diferença que a Ana pontuou aí do Portugal e do Brasil, mas definitivamente o do Brasil dá a entender que é um segredo, a Câmara é um segredo, né? E aí talvez até seja o ponto de que em inglês mesmo, se você trocar a ordem das palavras ali, ele mude efetivamente o significado que talvez a autora queira passar com aquele título. Não sei, Confirmado pelo Chris, que ele falou Secret Chamber, não, Chamber of Secrets, né? Exato. E a gente tá aqui, né, só devaneando, pensando o que é a J.K. Rowling ou por que ela escolheu o título, e se tivesse sido diferente seria outra história, né? Não sabemos, mas definitivamente abre portas a interpretações aí, se a gente mudar a ordem ou fizer a tradução verdade, diferente. a gente vai chegar nesse ponto, mas a Câmara de fato ela é secreta. E de fato ela também guarda segredos. Exato, então assim, use o que você gostar mais. Essa licença poética, essa liberdade aí toda, deu certo pros dois lados nesse caso. Então tá bom. Essas eram as informações técnicas, mas agora eu quero ir para uma parte nostálgica, Darling. Ok. A gente fez uma publicação no Instagram com a capa do livro que foi publicada no Brasil inicialmente lá nos anos 2000, que é o livro que a gente vai ler com vocês aqui. Eu tenho a versão ilustrada de 2016 em inglês, então possivelmente talvez eu também traga algumas comparações com o livro em inglês, mas o ponto é que o livro que a gente leu lá em 2000 é aquele livro com a capa original que foi publicada nos Estados Unidos e também no Brasil e Portugal, que é diferente da capa britânica. Então eu quero conversar um pouquinho sobre a capa. Tá bom. Se vocês tiverem oportunidade de dar uma olhada, eu coloquei o link do post do Instagram também nesse episódio para vocês irem acompanhando conforme a gente vai falando. Mas de qualquer forma a gente vai narrar aqui para vocês como que é essa capa. Então a capa lá da publicação original é aquela que tem um pássaro vermelho, que até então quem leu o primeiro livro não tem muita informação do que poderia ser, um pássaro vermelho no canto superior direito voando. Logo abaixo dele, agarrado na cauda, tem um menino moreno, cabelos escuros, uma cicatriz em raio e óculos redondos. Nos leva a crer que é o Harry Potter. Exato, então se você leu o livro 1, acho que você tem você tem 100% de certeza que aquele ser humano é o Harry Potter ali agarrado no pássaro. O Harry Potter tem uma espada meio que pendurada na cintura, que até então a gente não tem informação nenhuma do que ela poderia ser. Exato. Em volta do pescoço tem uma capa que, amiga, eu vou ser sincera para você. Quando eu vi pela primeira vez, eu não sabia se era a capa ou se era ainda um pedaço da cauda do pássaro, porque as duas coisas são vermelhas. Tudo então, vermelho, mas acho que é a capa porque tem uma mãozinha atrás da capa, né? Sim. E, enfim, aí eu não sei a descrição da cor da capa, se é que ela tem alguma no livro, se faz alguma menção, mas poderia ter sido outra cor, de repente, só para diferenciar um pouquinho. Ficou muito vermelha. Essa capa definitivamente ela é em vermelho. Eu particularmente adoro vermelho, então tá ok. Mas sim, concordo.
Dá para perceber que o tom de vermelho é um pouquinho diferente, mas assim, quem bate o olho de cara, às vezes pode se confundir um pouco, mas definitivamente uma capa. Segurando na capa, existe um menino ruivo. Como a gente não tá lendo o Escaravelho do Diabo, mas a gente pode imaginar que seja um dos Weasley. Tá fora do perigo também, né, gente? Exato. Esse menino, então, tá agarrado na capa, que tá amarrada no Harry, que o pássaro, que tá agarrado no pássaro. Então, o pássaro tá levando o Harry, esse possível Weasley, e dando a mão pro menino tem uma menina ruiva. Que, assim, a gente que leu o primeiro livro não tem muita informação, mas pode dar um chute, que a gente sabe que ruivos, na história do Harry Potter até então, são os Weasley. A única menina da família seria a irmã mais nova do Rony, que é a Gina, né? E a gente sabia que no livro 1 ela não foi para escola, mas que no livro 2, ela, no ano seguinte, né, ela estar iria. lá, exato. Então, isso é o que está no primeiro plano da ilustração. No segundo plano, a gente percebe que eles estão num lugar interno. O que eu quero dizer é que eles não estão na Floresta Proibida, não estão no quintal, não é quintal, lá na parte externa do castelo. Dá para perceber que eles estão dentro de um edifício, uma sala. Numa câmara. Numa câmara. E a gente leva a entender que é dentro da escola. A gente não sabe subsolo, se uma torre e tal, mas porque a gente sabe pelo histórico do livro 1 que aquilo se passa, cada livro, até então, é um ano dentro da escola de Isso, bruxaria. talvez, Ana, só falaria que embaixo da terra não, porque se você olhar o gato na janela, tem estrelas no céu. O seu basement não dá para fora também, Dani? Mas não vejo estrelas. Ok, justo. Vejo luz, mas não estrelas. Então, continuando com a descrição da imagem secundária, então, que a gente tem no segundo plano, realmente, como a Gabi confirmou, existe uma janela, que é onde tem um gato preto, o único gato que a gente tem informações até então, fora o gato da senhora Fig, seria a Madame Nora, que é um gato preto, tá na janela, a gente consegue perceber que tem o céu estrelado, muito bem colocado pela Gabi, que se você tá no subsolo, você não enxerga o céu. Então, tudo bem. Você enxerga a luz e tal, mas o céu não vai dar. É isso. Aí, nessa imagem, a gente tem 3 grandes pilares, e os pilares têm, não é entalhado, eu sempre esqueço a palavra, esculpido nesses pilares, existem cobras meio que se enrolando para cima e para baixo, então tem essas esculturas de cobra nesses pilares. E aí a gente percebe também que tem algumas tochas para iluminar o lugar. Parece que algumas cobras verdes de verdade vêm se enrolando nas tochas e saindo de uma abertura numa parede, que tem um formato de um arco, como se fosse uma passagem. E lá dentro a gente não consegue enxergar muita coisa, só mais umas cobras. Umas coisas verdes de cobra, exato. E aí a gente percebe que em cima dessa abertura dessa entrada tem então escrito, e essa é a parte que eu achei mais sensacional dessa capa, é que ela traz o título do livro para dentro da ilustração. Sabe esses livros que a gente vai ler às vezes e tem aquelas fontes que você percebe que foi uma sobreposição à ilustração, né? E nesse caso não, ele faz parte da ilustração, que está escrito então, e a Câmara Secreta, como se fosse alguém que escreveu com letra de forma. Né? E parece um líquido vermelho, né? Então talvez um sangue. Também pode ser um sangue, dá para ver ali que tem alguma coisa escorrendo e tal. E essa que eu achei a parte mais sensacional, tanto que se você olhar no que não acontece com o nome da escritora. O nome da escritora ele é sobreposto à imagem. E aqui não, o título está dentro da ilustração. Aí eu fiquei curiosa e fui olhar na Pedra Filosofal para ver se isso também acontecia lá. E de fato acontece, só que lá ele está esculpido, parece, a Pedra Filosofal está esculpida num arco, como se fosse numa pedra também. Então, é uma característica da ilustradora, que, aliás, eu não falei o nome dela. Ela é uma ilustradora americana, se chama Mary Grandpré, não sei, tem acento no P, no E, desculpa. E um dos grandes trabalhos dela foi realmente a ilustração do Harry Potter. Então, assim, vocês podem dizer o que vocês quiserem, mas, para mim, a capa original, a que foi publicada no Brasil lá nos anos 2000, é a melhor capa de todas. Depois a gente vai pôr uma votação lá no Instagram e você sinta-se à vontade para escolher a sua favorita. Muito bom. E a última coisa que eu queria falar das capas, então, dessa capa, é que quando eu olho para ela e fico pensando o que eu sinto em ver isso,
eu olho o semblante dos personagens, eles parecem bem felizes, então as cores são bem vibrantes, ainda é um sentimento de isso aqui é uma aventura, nossos personagens estão Ainda se tá divertindo. leve. Tá leve, eu sinto que tá leve ainda. Bom, essa é a primeira coisa que o leitor vai fazer ao pegar o livro, né? A segunda coisa que ele possivelmente vai fazer é ler o que vem atrás. Na orelhinha. Na orelha não, Não, ainda não atrás. na orelha, na parte de trás, na capa de trás. Isso, então vamos lá. Depois de férias aborrecida na casa dos tios trouxas, está na hora de Harry Potter voltar a estudar. Coisas acontecem, no entanto, para dificultar o regresso de Harry Potter. Persistente e astuto, nosso herói não se deixa intimidar pelos obstáculos e, com a ajuda dos fiéis amigos Weasley, começa o ano letivo na Escola de Magia e Bruxaria de Hogwarts. Vem aí a capa, ele virou um herói, amiga. Virou herói, pessoal. Que maravilha. As novidades não são poucas. Novos colegas, novos professores, muitas e boas descobertas e um grande e perigoso desafio. Alguém ou alguma coisa ameaça a segurança e a tranquilidade dos membros de Hogwarts. Como eliminar definitivamente esse mal e restaurar a paz na escola? Harry Potter e a Câmara Secreta está repleto de aventuras fantásticas e recheado de surpresas que irão proporcionar ao leitor... Amiga, eu tive que abrir água, desculpa. Que irão proporcionar ao leitor o mágico prazer da leitura. Concordo com essa frase. Também foi um livro muito importante na minha infância, na época que eu li. E aí, aquele leitor mais interessado, então ele vai fazer o quê? Se o livro não tiver envolvido num plástico, para você não abrir, ele vai abrir ali a orelha e vai obter mais informações sobre essa história. Então vamos lá, gente, isso não é spoiler, é o que está no livro disponível para qualquer um que quiser comprar, tá? Os Dursley foram tão mesquinhos e abomináveis durante aquelas férias de verão que Harry Potter só queria voltar para a Escola de Magia e Bruxaria de Hogwarts. Na hora em que está arrumando as malas, contudo, ele recebe um aviso de um diabrete estranho chamado Dobby, que disse que se Harry Potter voltar a Hogwarts, haverá uma catástrofe. No segundo ano de Hogwarts, surgem novos tormentos e horrores. Aguentar um arrogante professor de artes das trevas, Gilderoy Lockhart, driblar o assédio do coleguinha deslumbrado, que a todo custo queria fotografá-lo e conseguir um autógrafo, ignorar a tímida paixão e desviar a atenção indesejada de Gina Weasley e suportar as lamúrias da Murta que geme, um espírito que ocupa o banheiro das meninas, não é exatamente a melhor coisa que poderia acontecer a Harry. Mas, sem dúvida alguma, isso representa muito pouco diante do mistério que envolve a petrificação de alguns estudantes na escola. Definitivamente, né, gente? Não importa. A gente petrificando na sua frente nunca é legal, né? Não. E aí, o último parágrafo que tem na orelha é o seguinte. Quem ou que estaria por trás daquelas ocorrências assustadoras? Seria Draco Malfoy mais venenoso do que nunca? Talvez Hagrid, cujo misterioso passado é finalmente revelado? O responsável por todo o pânico e tumulto seria aquele de quem todos na escola suspeitam, o próprio Harry Potter? Como descobrir e eliminar definitivamente a ameaça que está aterrorizando Hogwarts? Uau! Amiga. Olha, continua sendo infantil, mas assim, já tá começando a ficar um pouco dark, né? Fica um pouco dark, mas eu concordo com você, ainda tá um pouco infantil e pela orelha aqui, ela tá querendo chamar mais a atenção. Então vamos fazer uma pequena contagem para ver se a pessoa vai comprar o livro, entendeu? Ela fala o seguinte, diabretes, que a gente não sabe o que é, então causa aquela curiosidade, né? Exato. Novo professor de artes das trevas, o histórico promete que a gente não sabe ao certo o que vai acontecer com esse cara. Temos um stalker. Temos uma apaixonite. Temos um espírito no banheiro, vulgo loira do banheiro. Pessoas petrificadas, 7. Mistério de Hagrid é revelado, 8. E o Harry Potter está no centro das suspeitas. 9 coisas que ela joga ali na orelha para você falar, nossa, esse vai ser o livro da minha vida, né? Nossa, isso daí tem muitas emoções nessas 260, 80 páginas. 87. Definitivamente, são bastante, ainda assim, foi o que eu falei, começa a ficar um pouquinho dark, mas ainda tá leve, foi o que a Ana falou também na foto que a gente viu, na imagem, as crianças que aparecem, elas parecem ainda estar com um semblante de alívio, né, então, interessante, definitivamente cativante.
Pois é, mas assim, como o livro 1, infelizmente a gente vai ter que começar essa jornada lá na casa dos Dursley, com o pior aniversário. Que já não traz muita promessa, né? Não, Harry depressão, mode Harry on. depressão ligado, exatamente. Então, gente, é isso. Pior aniversário é o nome do capítulo 1. Quando eles chegam lá e aí o Harry consegue salvar a pedra, salvar o dia, salvar a sociedade bruxa, né? Então, a comunidade bruxa, desculpa. Então, aconteceu tudo isso, rolou todas essas promessas, e aí a gente começa o capítulo 1 com esse o pior aniversário. Então, dá aquela pequena impressão de primeiro momento de que deu ruim aí esses planos todos de verão, né? Então, começa falando que era bem frequente as discussões no período da manhã na casa dos Dursleys, né? E naquela manhã, em específico, eles estavam reclamando da Edviges, que é a coruja do Harry. E ela estava piando sem parar na noite, passou a noite piando, e essa era a terceira noite naquela semana que ela estava insuportável, né? E aí o Harry tentou explicar que ela estava chateada, entediada, né? Porque ela está acostumada a voar ao ar livre e agora ela estava ali presa, então ele até dá uma sugestão, será que eu não posso soltar ela à noite, né? E aí o tio Walter já cortou o papo, falou, não vai soltar coruja nenhuma no meio da noite, eu sei muito bem o que você quer com isso, né? E aí ele dá, assim, uma troca de olhares apavorados com a tia Petúnia, né? Praticamente, peraí que tá passando, acho que é o caminhão do sorvete, porque do gás não toca, desculpa, amiga. Não, nem dá pra escutar. Ah, não era a polícia, não era nenhum nem outro. Ele trocou uns olhares apavorados com a tia Petúnia, porque ele não queria que o Harry tivesse nenhum contato. Ele não ia permitir que o Harry se comunicasse com o mundo afora, né? Então eles estavam lá trocando os olhares 43 deles, mas aí foram cortados porque o Duda arrotou e pediu mais bacon. E aí a autora fala que o Duda tá cada vez mais ganhando peso, ele já nem cabia mais na cadeira dele, né? Aí a tia Petúnia falou que ele podia pegar o quanto que ele quisesse ali na frigideira, que tava para ele pronto, né? E ela ainda falou que estava muito preocupada que ele não estava sendo bem alimentado na escola, que ele também foi para uma escola nova, né? E aí o Duda virou pro Harry e falou, vai lá pegar o bacon para mim. E o Harry falou assim, olha, você não tá esquecendo de uma palavrinha mágica, não? E foi o fim do café da manhã, gente. Mas também o Harry foi muito infeliz em falar um negócio desses, né? O Duda caiu da cadeira, a tia Petúnia deu um gritinho, botou a mão na boca, e o tio Walter, ele ficou extremamente irritado, começou a ficar vermelho, né, ele estava se preparando para gritar, e o Harry tentou consertar, falou, não, eu me refiro ao por favor, essas são as palavrinhas mágicas, né? E aí o tio Walter começou a gritar que nem um louco, falou para ele que ele já sabia muito bem que ele não podia usar aquela palavra que começava com M, né? E que era um absurdo e que isso não dava. Enquanto ele estava lá na casa deles, ele não poderia falar nada, eles não iam tolerar a anormalidade do Harry naquela casa, gente. Então, assim, bem forte, né? Novamente, essa história de abominar as pessoas, não entender o diferente e não tolerar. Pior do que não entender, às vezes a gente não entende, né? Não é nossa realidade, a gente realmente não entende. Mas não tolerar a anormalidade do Harry naquela casa. Então ele ficou lá bufando, encarando o Harry com certeza, né, se arrependeu, mas a palavra já estava, né, o leite já tinha como é a expressão? Leite derramado. Derramado, já tinha, eu ia falar escorregado, eu falei, não, essa não é a palavra. O leite já tinha sido derramado, né? Ambos os tios e o primo, né, tanto os Dursley como o Harry, eles estavam infelizes com esse bem bolado aí, esse mal combinado, né, de que o Harry tinha que passar as férias de verão com a família mundana ou trouxa, né, como foi a tradução. Então, não era algo que ninguém... Eu imagino que assim que o Harry foi embora, eles puderam também, né, os Dursley puderam também viver uma vida deles, né, na normalidade deles, né, então o Harry voltar para passar as férias de verão definitivamente é uma pedra no sapato deles, né?
E É o ruim Harry, para os dois lados, né? Em ruim para os resumo. dois lados, exatamente. E o Harry, sentindo muita falta de Hogwarts, que é o castelo, né? Quer dizer, de Hogwarts, a escola como um todo, do castelo, dos professores, nem tanto assim do Snape, tadinho, do lindo do Snape, não estão sentindo tanta falta dele. Sentindo falta dos fantasmas, estava sentindo falta do Hagrid, do quadribol, né? Então, assim, o tempo todo que ele estava na casa dos Dursleys, ele ficava ele sentia essa falta e essa dor, né? A dor daquilo que estava me faltando, né? Então, para ele também não estava fácil. E os pertences todos do Harry, né, do mundo mágico, eles estavam trancados no armário debaixo da escada. E a Edwiges, ela estava presa na jaula. Isso tudo porque os Dursley, o tio Walter, como ele mencionou, que eles não iam tolerar, eles não queriam que o Harry tivesse nenhum acesso ao mundo mágico, né? Nesse primeiro capítulo, é o que eu tava comentando com a Ana. Ela dá ela revisita, né? A J.K., ela revisita características de alguns personagens, né? Do tio, até do próprio Harry Potter, né? Ela comenta de novo da cicatriz, né? Ela também, ela vai dando uma pincelada e tentando te trazer o que já foi mais ou menos coberto ali no livro 1. Então, nessa altura da história, né? Ainda estamos no livro 2 de 7. Ainda se você não tivesse lido o primeiro livro, daria para começar pelo 2 e ainda entender, né? Dá para pegar o bonde andando, você perde, claro, né? Muita história, mas ela ainda tenta né, um pouquinho fazer dar uma lembrada, né? Uma revisão do que foi coberto, né? Então, ainda nesse livro daria tempo. Se você não pegou, se não leu o primeiro, daria tempo de entender ainda a história, né? Claro que a gente terminou o livro 1, não teve nenhuma revelação incrível, né? A gente já, exceto que Marte brilha muito, Eu né, ia dizer gente? isso, amiga. Você leu minha mente. Exatamente. A única coisa que realmente não sabemos se ela vai comentar de novo, mas que foi uma alta revelação, foi que Marte brilha muito, né? Mas, enfim, vocês não precisam ler o livro, vocês podem voltar lá. Quer dizer, eu sempre sugiro, leia o livro, mas vocês podem sempre voltar no nosso podcast, como a Ana mencionou, e revisitar e entender, assim, talvez alguns detalhes que a gente não vai mencionar, mas enfim, era só para falar que ela realmente, nesse primeiro capítulo, ela tá ainda revisando, trazendo várias coisas que podem até soar um pouco repetitivas, né? Enfim, Harry Potter, ele foi de hero a zero, né, gente? Desde que ele voltou de Hogwarts, que ele tava ali em Hogwarts, ele saiu super vitorioso, todo mundo sabia que, de fato, ele não destruiu o Voldemort, mas ele retardou o retorno, né, do Lorde das Trevas. Então, todo mundo tava ali, ele é super bom jogador de quadribol, né, eles ganharam a taça, ganharam os jogos, ganharam a taça das casas. Então, assim, ele tava, né, total no topo, a galera vibrando, e aí ele chega lá na casa dos Dursley, ele só não dorme mais no armário porque ficou muito chato no livro anterior, né? Quando deu toda a situação, então ele tem o quartinho dele lá, mas assim, definitivamente ele sente, né, que lá em Hogwarts ele era bem, ele era bem recebido, e na casa dos tios, ele sabe que ele visita persona non grata, né? Aí ele fala, né? Aí eu comento que a situação é tão ruim, gente, que os tios nem lembraram que era aniversário do Harry naquele dia, né? 12 anos ele tava fazendo, né? E aí o tio Walter falou que depois que passou essa situação toda aí do café, né? Do café da manhã, ele falou assim: olha, hoje é um dia especial. Aí o Harry, né, acendeu até uma luzinha no coração dele, né? Nossa, será que a minha sorte vai mudar, né? A Mas esperança é a última que morre. comprovando que é a última que morre, que depois que ele tomou os maiores safanões da face da terra, ele ainda achou que o tio Walter ia achar que o aniversário dele era o dia mais especial do ano, né? E aí mas foi só um segundo mesmo, gente, porque aí o tio Walter falou, olha, hoje à noite a gente vai receber um casal aqui, né, os Mason, e é uma oportunidade de negócios tão grande que, dando tudo certo, amanhã a gente está comprando casa em Maiorca, gente, olha,
É muita broca para se vender, hein? O negócio era grande, né? Então ele falou assim, ó, então a gente, o tio, né, falou, vamos então ensaiar o que a gente precisa fazer, como que cada um vai se portar, como que a noite vai se suceder, né? Aí a tia Petúnia falou que ela ia esperar na sala de jantar, Dudinha abre a porta e recebe os convidados, aí ele vira pro Harry e fala, e você, onde você vai estar, moleque? Ele fala, vou estar no meu quarto em silêncio, fingindo não existir. Perfeito, é isso mesmo. Aí eles vão todo mundo para a sala de jantar. A Petúnia vai elogiar o jogo de golfe do marido. O Dudinha vai acompanhar a senhora Mason. Vai ter umas trocas de elogio. Aí vira de novo, e você, Harry? E ele responde de novo, né? Eu vou ficar em silêncio no meu quarto, fingindo não existir. Aí continua lá a rasgação de seda, né? Eles imaginando que vão continuar rasgando uma seda lá com os Mason, né? Aí o Duda chega assim num exagero, que ele vai elogiar o senhor Mason, e ele falou, eu vou falar que na redação da escola eu tinha que falar sobre o meu herói, e eu falei sobre o senhor Mason, né? E aí o Harry tá, nossa senhora, isso daqui tá demais pra mim, tá me dando ânsia. E a mãe do Harry, a mãe do Harry não, desculpa, a mãe do Duda, Petúnia, tá emocionada, meu filho, né? Nossa, ele é incrível, né? E aí o tio vira de novo pro Harry, e o Harry tá tentando segurar lá a risada, né? Que ele falou, gente, esse meu primo é um ridículo, né? E ele fala novamente, não, eu vou ficar no meu quarto, escondido, em silêncio, pra ninguém saber que eu existo, que eu tô aqui. E aí o tio Walter reforçou, é muito importante, se tudo der certo, a gente está comprando uma casa em Maiorca. Que para o Harry não significou nada, porque ele sabia que ele ia também ser odiado, estivessem eles em Maiorca ou em Londres, né, E gente? provavelmente ele ia ficar na casa da senhora Fig quando eles fossem passar férias de verão lá. Exatamente. Muito provavelmente eles não iriam levar o Harry, né? Então, o tio Walter falou, olha, eu tô indo então buscar os smokings, né, do Dudu e dele. Pediu pro Harry não ficar no caminho da tia Petúnia, que a tia Petúnia tinha que limpar a casa e organizar as coisas, e o Harry falou, beleza, não queria mesmo, né? Aí ele vai lá pra fora, ele sai, é um dia bonito, é um dia que tá quente, o sol tá bem forte. Ele deita num banco e ele canta parabéns, né, pra ele dá os parabéns pra ele, né? De novo, Depression Mode On. Ele tá bem chateado, óbvio, né? Ninguém gosta de ter seu aniversário esquecido, né? E ele tá, né, de tudo que ele tava falando que ele sentia falta, do castelo, dos professores, do fantasma, né, de tudo que ele mais sentia falta era dos seus amigos, o Rony e a Hermione, né. Mas ele, ao mesmo tempo que ele pensava, puxa, tô sentindo tanta falta deles, ele também pensava, mas eu acho que eles não devem estar sentindo falta de mim, né, porque ninguém tentou se comunicar comigo. E, Ana, não fica claro, mas quanto tempo já eles estão de férias? Pelo menos um mês? Imagino que seja férias de verão, né? Então deve ser 1 mês a 2 meses no máximo. Porque eles voltam mais ou menos em setembro, certo? Que é o que ele vai, quando ele vai lá, eles fazem a compra toda, né? No primeiro livro, o Hagrid busca ele de fato no aniversário dele, então mais ou menos mais ou menos não, justamente nesse dia, 1 ano atrás. Eles vão fazer as compras, só que o Harry volta, né, para casa dos tios e fica lá até o começo de setembro. Então, sei lá, ele já tava aí talvez 1 mês de férias, né? Então tinha 1 mês que tava assim, total rádio silêncio, ninguém falava nada, ninguém comentou, ninguém... Mandou um cartãozinho de aniversário, uma Nada. cartinha. Exatamente, total. A Ana, ela é craque nos cartões postais, né? É Então, velha, né? eu adoro, gente. Também sou velha, gosto de receber. Então, se eu paro de. Tudo bem, né? Pré-Covid isso, né, gente? Mas se eu paro de receber as cartas da Ana, já fico, né? Algo aconteceu ali. Ela já não pensa mais em mim. Agora a gente não tem mais essa preocupação, porque a gente tem que se reunir toda semana para fazer o nosso podcast, né? Então, não dá para ficar tão rádio silêncio assim. Mas definitivamente te leva a pensar: nossa, né? A pessoa nem me mandou um WhatsApp. O que aconteceu, né? Então, ele tava, né, ele tava com um conflito dentro dele, né, que ele tava, sinto falta da galera, né, sinto muita falta dos amigos, mas talvez foi só, tipo... Mas os amigos estão nas melhores férias das vidas deles, né? Porque não falam nada, não mandam nada, estão bem ocupados, né?
tudo questão de perspectiva, exatamente. Uhum. Ainda mais quando a gente termina o livro com aquelas promessas todas que eu falei, né? Do sonho de uma noite de verão, né? Todo mundo. Aí eu acho que aquele famoso, né? Me fez pensar naquele famoso vamos combinar, né? Uhum. Ai, vamos tomar um café, passa lá em casa, mas nunca passa o endereço, né? Tipo, vai lá que eu faço um bolo para você, mas fica só nesse. E aí, vamos marcar? Vamos Vou marcar. ver. Vou ver, é a resposta pro vamos marcar. Ana, vamos marcar? Vamos marcar. Eu vou ver, Gabi, te aviso. E aí você deixa, né? Jogou no ar, ficou ali aquele jogo de ping-pong, um bateu, outro bateu, bolinha sumiu, ninguém fala mais nada, né? E aí o Harry tá lá pensando nisso tudo, tal, e ele, né, várias vezes durante esse período que ele já tava de volta nos tios, ele queria usar a magia para destrancar a Edwiges e tentar mandar, né, uma mensagem para os amigos, mas eles também não podem. Aí a J.K. ela lembra a gente que os bruxos menores de idade, eles não podem usar mágica, não podem usar magia fora da escola. Então, não era uma opção, mas isso também não foi algo que o Harry comentou. Ele omitiu isso, nessa parte, esse detalhe dos Dursley, né? Que ele estava se divertindo muito quando ele balbuciava umas palavras que não fazia sentido nenhum. E aí a galera se assustava, achando que ele ia, né, destruir a casa, né? Então ele estava até que se divertindo com o medo alheio, né? E aí, ainda nesse devaneio todo que ele tá lá deitado no banco, ele pensa, mas será que eu sonhei tudo isso? Não é possível, né? Tipo, coisa louca, como que pode, né? E aí, nessa altura do campeonato, gente, até uma carta do Malfoy, ele pensa, né? Até o Malfoy, se o Malfoy me escrevesse, seria bem-vindo, sabe? E ele tava lá pensando quão desagradável o Malfoy era, né? E aí, de repente, veio finalmente na cabeça dele o Voldemort, né? E ele se assustou com aquela lembrança, tudo que ele passou nos últimos minutos dele, lá nos últimos dias dele em Hogwarts, né? Então ele se assustou, aí ele saiu ali daquele devaneio dele, ele olhou para a árvore que estava no jardim, e ele viu 2 olhos verdes na árvore, né? E ele estava ali tentando focar, tentando entender o que era aquilo na árvore, né? Mas o primo, né, o Duda, apareceu para encher o saco dele, né? E já veio, eu sei que hoje é seu aniversário, né? E ele falou, você tá comemorando aniversário e ninguém nem, né? Ele falou, ninguém nem te escreveu, você deve ser o super loser lá na sua escola de mágica, né? Porque ninguém tá nem aí para você, né? E claramente ele também não tem amigos no mundo mágico. Aí o Harry decidiu evitar a fadiga, não ia brigar. Então ele nem comentou e ele estava tentando, né? Não queria engajar com aquela situação toda. E aí o Duda falou assim: ó, eu vi que você estava olhando para a árvore. Por que você estava olhando para a árvore? E aí o Harry falou assim: olha, eu tava olhando para a árvore que eu tô pensando em colocar um feitiço. E tô tentando descobrir qual feitiço que eu vou jogar na árvore. E ele começou Rocos Pocos, Abracadabra, né? E aí começou a balbuciar umas palavras nada que ver, mas serviu, que o Duda saiu correndo, tropeçou, se esborrachou todo. O Harry se divertiu, mas também, gente, foi tipo por meio segundo, porque ele pagou cara. A tia Petúnia botou ele para trabalhar o resto do dia lá no calor escaldante. Então ele limpou todas as janelas, ele lavou o carro, ele aparou a grama, ele repintou o banco do jardim, ele fez tudo, porque eles estavam organizando a casa toda para receber os Masons, né? E tudo isso, enquanto ele estava lá trabalhando como se não houvesse amanhã, o Duda estava se deliciando com um sorvetinho, gente. Delícia, né? Bom pro Duda. E enquanto o Harry estava lá trabalhando, ele não queria admitir, mas ele também não conseguia ignorar as palavras do primo, né? Que será mesmo que ele tinha amigos? Né? E aí ele pensou, nossa, ninguém gostaria de ver o famoso Harry Potter nessa condição, né? Ele suando, dolorido ali, ele terminou o trabalho, era 7h30, os Masons estavam para chegar às 8, né? Então terminou aí com um certo tempo. A tia Petúnia mandou ele entrar na casa e já tinha uns jornais lá no chão para não sujar nada do que ela tinha limpado. Quem nunca, né, gente? Você limpa, 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 e você tem que, tipo, fazer malabarismo pra casa estar arrumada, né?
Aí mandou ele comer rápido, porque os Masons já estavam a caminho. E aí ele olhou que tinha aquelas comidas deliciosas, né? Tinha lombo, tinha um monte de coisa lá, sobremesa, para os Mason, mas para ele era só realmente umas fatias de pão com queijinho. Aí ele estava ainda terminando de engolir o jantar, a tia já tirou o prato dele, já mandou ele subir, e o tio ainda relembrou, né? Enquanto ele estava passando, o tio falou: lembre-se, você não existe, você não está aqui, ninguém sabe de você, a gente quer que continue dessa forma sem que ninguém saiba de você. E aí o Harry, ele entra no quarto dele e vai sentar na cama, e aí já tem alguém ocupando a cama dele, gente. Uhum. E acaba o capítulo aqui, esperando ansiosamente, né, para tentar entender quem é o ilustre convidado. Enfim, é assim que termina. Vimos que realmente foi um aniversário ruim. Talvez o pior aniversário, talvez não seja, né? Que ele teve aniversários muito ruins, só que ele já experimentou uma alegria tão grande em Hogwarts que você ter que voltar para onde você estava, sabendo que não é um lugar bom, sabendo que aquilo não vai te fazer bem, acho que tem essa conotação de piorar, né, a situação. Era ruim, nada mudou, continua ruim. Se você parar para pensar, ele agora tem até um quarto, tá ruim menos um, né, sei lá. Uhum. Então, mas ele, como ele teve muita coisa, muito foi dado para ele, é muito difícil a gente querer voltar àquilo que a gente sabe que não gosta, né? E também a expectativa dele, né, de férias, como é que é? Não sei o que, de uma noite de verão lá, vou ver Noites de meus uma noite de amigos. verão. Uhum. Só que não recebeu mensagem e ele tá desiludido com a amizade, né? Deixa, poxa, mas ninguém nem lembrou de mim. Não só do aniversário, mas como também de maneira geral, né? Ah, sim, ele já tá ali pelo menos um mês, né? Que ele tá todo dia, deve acordar com a esperança de que hoje alguém vai falar comigo e nada. Definitivamente você volta, você nunca volta a estaca zero, né? Você parece que regrediu muito mais, né? Uhum. E assim, eu queria só fazer a observação, né, gente, que de tantos dias para eles escolherem um jantar, esse realmente não era o melhor dia, né, com o aniversário do Harry, complicado. E eu não sei se vocês estão ansiosos. Eu tô extremamente ansiosa, que eu acho que vai dar ruim essa Edviges ali cada dia mais irritadiça e frustrada a qualquer ponto, a ponto de estourar. Você tá trazendo estranhos na casa num dia que ela já tá cada dia mais, já tem pelo menos um mês que a Edviges não se exercita, não estica nem as asas, né? Uhum. Então, tô sentindo que vai dar ruim, gente. Posso estar errada, mas assim, tio Walter também é um pouco besta, né? Na minha opinião, não sei se você divide da mesma. Se os amigos querem que o Harry vá para lá passar as férias, por que o tio Walter não deixaria? Mas ele não deixou, não é que ele não deixou até então. Ele não quer que ele se comunique, ele não quer que as pessoas vejam corujas voando com cartas na perna. Entendi, mas aí não seria mais interessante que ele não precisava nem fingir que o Harry não existe. O Harry não estaria lá. Concordo. Mas eu não sei se rola essa conversa entre Harry e tio Walter. Falou, tio Walter, então, esse verão aí, meus amigos da escola falaram pra eu passar as férias lá. O que é que você acha? Não sei se rola essa conversa, se ele tá Entendi, sabendo que existe essa possibilidade. entendi. Eu Ou acho que talvez então, toda vez que o Harry tente falar alguma coisa, o tio Walter vai lá uma e já cortada dá nele, uma né? poda, né? Pode ser também. É isso aí, parece que o Harry tá vivendo num mundo paralelo, né? Que ele vive uma época super feliz, meses felizes, aí ele volta pro mês da depressão bipolar da vida dele. Mas uma coisa interessante é que se você pensa assim, todo mundo passa por isso, né? Até as pessoas que não têm pais bruxos, quando eles voltam para casa deles, eles têm que viver uma realidade normal. Mas o ambiente da casa não é um ambiente pesado, que é como onde o Harry tá, no qual ele é odiado e abominado por simplesmente ser o que ele é, né? Exato. Então, se você é bruxo, você volta para sua casa e você vive a sua realidade normal. Mas o Harry, ele vive em dois mundos totalmente diferentes. Assim como a Hermione, ela também volta pro mundo trouxa, porque os pais dela são dentistas, né? Então ela voltou ali para Londres, né? Só que, novamente, é o que a Ana falou, totalmente diferente. Você tá num ambiente de amor, num ambiente de respeito, num ambiente que você vai aproveitar e curtir com as pessoas que você tá. E ele não, ele tá totalmente
100% preso nos pensamentos dele, ele não tem nem como ele brincar lá com a coruja dele, não tem nada que ele possa fazer. Não pode ler os livros. Não tem nada. Então é isso aí. Semana que vem a gente vai voltar então para falar do capítulo número 2. Que chama o aviso de Dobby. Então, quem é Dobby a começar, né? A gente não sabe, né? A gente sabe mais ou menos pela orelha do livro que ele é um diabrete. O que é um diabrete nós não sabemos. Ela fala o nome dele, Dobby? Fala. Então, mas a gente não sabe o que é um diabrete. Não. Um diabo pequeno. Exato. Faremos pesquisa sobre isso para trazer mais informações. Exato. Então, a gente tem aí Dobby, que deve muito provavelmente ser o ilustre visitante, né? Que tá sentado na cama de Harry Potter. Tá ocupando a cama de Harry. Então tem muito chão ainda pra gente cobrir esse livro. Estamos ainda começando a descobrir. Não parece ter começado bem pro Harry, mas até aí o primeiro também não começou bem. O primeiro livro, né? Eu espero de coração, né, que a gente consiga avançar um pouquinho mais para mundo mágico e dias felizes do que ficar nessa deprê, né, de Harry. Isso, deprê dos Dursley. Sempre os capítulos iniciais são meio devagar. Meio difíceis de não dá vontade de devorar o livro ainda, né? Muito embora, como termina nesse total aí suspense, até dá uma vontadezinha de continuar, né? Mas é isso, muito bom estar de volta com Harry Potter e acompanhar aí esse segundo ano de mundo mágico com vocês. É isso aí, gente. Muito obrigada. Obrigada, Gabi. Obrigada, Ana. Passem lá e votem na sua capa favorita no nosso Instagram. Com certeza. Um beijo, gente. Boa semana. Tchau. Tchau, tchau.